Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu segundo vídeo eu ia fazer um compilado para mudança, uma lista de itens para mudança, mas como saiu a minha matrícula, eu recebi um guia do Calouro com informações que realmente a gente não encontra na internet. Eu fiz muitas pesquisas sobre a cidade, sobre o campus, e sim, encontro algumas coisas no site da universidade, mas nada muito completo, nem nos vídeos no YouTube. Então, eu achei bem bacana fazer algumas explicações. Eu decidi dividir o vídeo em tópicos que eu pesquisei bastante e não encontrei. Sobre o bairro que fica a UFSC, se tem moradia, o restaurante universitário, a biblioteca, transporte, coisas bem importantes para quando tu muda de cidade e precisa se locomover para as aulas, né? O que eu achei mais diferente é assim, comparando com o campus aqui de Florianópolis, o campus central fica na Trindade, que é um bairro que se você aluga um apartamento ali, você consegue ir na lotérica, ir no banco, ir no supermercado, fazer tudo a pé, ir na biblioteca, no restaurante universitário. Sim, existe uma sede da UFSC que fica no bairro Itacurubi, que você teria que ir a pé, levar uns 20 minutos, 25, ou você pega o transporte. Mas, normalmente, quem faz aula lá tem a grade de aulas seguidas lá. Claro, se precisa almoçar, se precisa ir na biblioteca, tem que se locomover pro bairro ali com a sede da UFSC. Sim, existe isso. Porém, eu achei muito diferente comparando com a UFSC de Curitibanos, por alguns motivos. Primeiro, que a sede da UFSC fica na rodovia Ulisses Gaboardi, quilômetro 3. E é afastado da cidade, como se fosse na ponta da cidade. Lá tem o prédio CBS 01 e o CBS 02, onde tem gabinetes, salas, laboratórios, partes administrativas. Porém, quando a gente vai pesquisar para alugar imóvel, porque quando eu pesquisei eu já estava ligando para as imobiliárias, direto com os proprietários e pedindo próximo à universidade. Só que não faz sentido. Todos instruem a gente a alocar no centro da cidade, onde tu tem mercado, lotérica, farmácia, e tu se locomove para os blocos de aula. E outra coisa bem importante, lá não tem só a sede que fica afastada na ponta da cidade, existem outras construções que a gente tem aula. Existe o CEDUP, que é chamado também como Hospital Escola, que já fica mais próximo do centro da cidade. Além disso, tem a área experimental agropecuária e a área experimental florestal. Ou seja, realmente o indicado é que tu alugue no centro e se locomova conforme a tua grade de horários. Aí, hoje eu tenho aula lá na sede, ok? Se programa para se transportar lá para a sede e ficar o dia inteiro. Hoje eu tenho aula no Hospital Escola, então beleza, se eu aluguei no centro, às vezes eu não preciso de um transporte, eu consigo ir a pé para o Hospital Escola. Então é interessante saber isso, que é uma grande diferença que eu notei aqui em Florianópolis. Quanto à moradia, não existe moradia estudantil, como tem aqui em Florianópolis. Existe uma moradia estudantil no bairro ao lado da UFSC, na Carvoeira. Uma moradia bem bacana, eu tenho uma amiga que já conseguiu ali a moradia, porém em Curitibanos não tem. Tem o auxílio moradia, que você pode entrar na fila, pedir, se tu entrar dentro de uns pré-requisitos ali, renda, tu pode concorrer ao auxílio moradia, que te ajuda a pagar o valor do teu aluguel. Isso é bem importante saber. Outro ponto bem importante, o restaurante universitário. Como se tem aula em vários prédios de bairros diferentes, porque a UFSC ela é distribuída na cidade, às vezes tu tá numa aula e tu precisa almoçar no restaurante universitário. Então a UFSC ela disponibiliza um transporte, aí eles têm os horários lá na página da UFSC, que esse transporte é gratuito de onde tu tá no bloco de aula que tu tá tendo até o restaurante universitário. Tem alguns horários no dia, né, porque eles fornecem 2 refeições, o RU
lá de Curitibanos, restaurante universitário. Ele oferece almoço e janta a R$1,50. E tem esse transporte caso você esteja numa sede e precise ir lá pro restaurante universitário, o que eu achei bacana, porque, por exemplo, se tu tá numa sede longe do restaurante, tu teria que pagar passagem para ir almoçar, depois para voltar e depois para ir embora. Então a UFSC fornece isso, esse fretado, digamos assim, sem cobrar. O valor do passe é R$1,50, tu tem que fazer um cartão do restaurante universitário, fazendo o cartão é grátis a primeira via, e tu já recebe 20 créditos ali quando tu faz. Depois tu vai comprando no site ali, que eles também explicam, isso é bem tranquilo, sobre transporte. Existe o terminal urbano, né, que fica no centro da cidade, eu até fiz algumas anotações aqui, e é a Autoviação Curitibanos, e eles interligam o campus ao restaurante e ao terminal, e aos outros bairros, claro. E essas linhas específicas que ligam o CBS1 ao CEDUP, ao UFSC Central, elas são uma linha de ônibus laranja e é distribuído os horários de segunda a sexta. Mas sim, existem outros ônibus que tu pode pegar para chegar no campus. Existe sim, como aqui em Florianópolis também. Tem o UFSC semi-direto, mas tu consegue pegar o Carvoeira, tu consegue pegar o Pantanal. Isso quando tu se instala na cidade, tu vai se adaptando, né? Mas eu achei bacana falar. E um ponto bem importante, lá não existe cartão de estudante que te dá desconto na passagem, não existe. Aqui em Florianópolis, sim, você tem o cartão cidadão que você faz no CETUF aqui da cidade, na secretaria que cuida disso, do transporte. Ali, além do cidadão, tem um cartão estudante, que tu paga metade do valor que tu paga do cidadão. Então, fica bem em conta o valor da passagem do estudante. Lá não tem. Tu só faz apenas o cartão para te conseguir desconto do que se tu pagasse em dinheiro. Mas não é um desconto para estudante, qualquer um pode ter. O que mais que eu tinha para falar bem importante? Como é uma cidade pequena, eu não achei distante, mesmo a UFSC Central sendo na ponta da cidade. Porque, por exemplo, onde eu moro em Florianópolis, até o campus que eu fiz faculdade, eu pegava 2 ônibus. Horários de pico, às vezes, levava 1h20 ou 40 minutos. Se fosse de carro, sem trânsito, é 20 minutos. Mas Florianópolis é assim. E são 11 quilômetros. Lá, o centro da cidade, a UFSC, a sede da UFSC mais afastada fica 5,5 quilômetros e meio. Então, dentro da minha vida, não é longe essa quilometragem. Mas, de repente, quem tá assistindo vem de uma cidade menor, pode achar que 5 quilômetros seja muito. Mas eu não acho. Por exemplo, entre a sede na rodovia Ulisses, que é afastada, até o CEDUP, que é o Hospital Escola, tu leva 7 quilômetros, 11 minutos de carro, 35 minutos de bike. Entre o CEDUP, por exemplo, se você mora no centro e vai ter uma aula, o dia inteiro de aula no Hospital Escola, tu pode ir a pé, porque chega a 2 quilômetros do centro até ali o Hospital Escola, entende? Então, realmente é melhor você alugar no centro e se locomover. O bairro que fica o Hospital Escola, por exemplo, se chama São Francisco, que é bem perto do centro. Os bairros próximos ao centro são São José, Bosque, Bom Jesus, São Francisco, São Luís. É uma cidade que não chega a 50 mil habitantes. Então, eu achei relativamente perto, mas essas informações de que eu teria que me locomover para um prédio, para outro, minha grade vai ser espalhada, tem transporte para ir até o restaurante universitário, eu não encontrei na internet. Encontrei no Guia do Calouro que eu recebi na matrícula, eu achei legal divulgar, né? Talvez esse vídeo precise de uma atualização quando eu chegar na cidade, entender melhor, realmente viver isso no dia a dia. A única coisa que eu ainda fico assim confusa é sobre o restaurante universitário. Onde né, o restaurante universitário, eu não consegui encontrar se ele é no centro,
se ele é mais próximo da UFSC afastada, se ele é no São Francisco, eu não consegui encontrar onde é o hospital, o restaurante. Mas eu sei que tem o transporte, mas me confundiu um pouco e também talvez complique um pouco, porque se a pessoa tem aula em seguida, ali a aula de 1h30 e está distante do prédio que vai fazer, então isso de repente eu não sei como funciona, porque na UFSC aqui de Florianópolis é muito prático, tu tá no campus ali, tu vai na biblioteca, tu almoça, tu faz tudo dentro do campus ali, tu não precisa mais pegar ônibus pra ir pra algum lugar, entende? Mas isso acho que a gente vai entendendo ao longo dos semestres lá, né? Mas eu achei bacana deixar isso tudo explicadinho, caso alguém faça pesquisa aí, curitibanos, UFSC, transporte, eu vou tentar colocar aqui no título do vídeo todos esses tópicos que eu falei para que ajude, caso alguém esteja pesquisando sobre. Agradeço por assistir até aqui e até o próximo!